Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos neste lugar. Nós queremos juntos declarar a nossa confiança em Deus. Declarar que descansamos nele, que ele é a nossa razão para toda a reunião desta noite. Confiar, descansar em ti. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será, mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Receba a nossa adoração, Senhor. Descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, as promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. E agindo ele, quem pode impedir? Tu és fiel. Tu és fiel. No Antigo Testamento, Deus se revelou pela boca dos profetas, através de suas promessas de fidelidade. E há uma palavra muito, mas muito significativa do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz que ainda que de alguma forma venhamos a nos tornar infiéis, falhar com Deus, Ele todavia manterá a sua promessa por cada um de nós. Ele permanecerá fiel, mesmo quando em algum momento da nossa história, da nossa vida, nós falharmos com Ele. Como é bom entendermos isso, irmãos. Como é bom perceber que Deus é fiel a cada um de nós, que a forma como Ele age, como nos sustenta, tem muito a ver com o seu caráter, tem a ver com quem Ele é. E é tão interessante quando nós entendemos que a garantia da parte de Deus para o cumprimento de suas promessas em nossa vida está embasado no seu próprio nome. Por isso nunca Ele vai negar ao seu próprio nome. Ele vai nos amparar, vai nos trazer consolo, conforto, vai nos guiar ao centro do seu querer, vai nos dar direção, vai também quebrantar o nosso coração, porque nós precisamos também da direção dele. Mas como é bom podermos descansar na sua fidelidade. De fato, Ele é fiel. Ele é fiel. E a sua fidelidade é tão grande
que Jeremias diz que essa é a causa de nós não sermos consumidos. Por sua fidelidade, Ele faz renovar sobre nós todas as suas misericórdias. Que estejamos atentos a isso nesta noite. Que Deus encontre em você um descanso para o cumprimento do seu agir, para o cumprimento da sua vontade. Todos aqui são muito bem-vindos neste lugar. Nós adoraremos ao Deus da nossa vida, ao Deus que nos tem mantido em pé. Eu queria contar uma história para vocês que vivi nesse sábado. Antes de sair para um culto que eu pregaria em Taubaté, eu recebi uma mensagem de um missionário que na Síria havia recebido a proposta do Estado Islâmico de ser trocado por outros 4 missionários que haviam sido capturados. E aí houve um movimento da igreja brasileira e nós começamos a orar, e meu coração se inquietou muito, porque de fato eu já tinha ouvido esse missionário pregar no Brasil, um grande homem de Deus que já tem dedicado muitos anos à conversão dos sírios. Então a gente começou a orar, e antes que eu pudesse sair de casa, eu recebi uma nova mensagem, até com um áudio gravado dele, de que ele havia conseguido cruzar a fronteira, assim como também os 4 missionários conseguiram também escapar com vida. Como Deus é fiel, como Deus é precioso, como Deus cuida dos seus. Então é muito bom para nós nessa noite chamarmos para a nossa memória, convocarmos a nossa mente e pensamento a fidelidade que nos tem erguido, que nos tem sustentado. Ele é fiel, Ele é fiel. Aos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe também a sua vida. E unido a nós, você possa também experimentar desse renovo da esperança inconfundível que se pode encontrar somente em Deus. Orem comigo. Obrigado, Deus bendito, por esta noite tão preciosa, por esse domingo vivido em família. Obrigado por esse tempo de descanso. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Pai. Reconhecemos quão fiel o Senhor tem sido para cada um de nós, como o Senhor nos abraça, como o Senhor nos conforta, como o Senhor, ó Deus, nos tem fortalecido quando nos sentimos fracos, como o Senhor nos tem guiado quando nos sentimos desorientados. É de fato, Pai, o Senhor é aquele que é diferente do Filho do Homem, porque o Senhor não mente. O que o Senhor promete, o Senhor cumpre. E nós descansamos nessa Tua palavra. Nós cremos no Teu agir. Nós, ó Deus, entregamos todos os nossos caminhos ao Senhor por causa disso. Por causa da Tua palavra, Pai. Te adoramos. Vem sobre nós, sobre cada um de nós nessa noite. Renova-nos, ó Deus, para Ti mesmo. Quebranta o nosso coração. Fala conosco, Pai. Do menor ao maior em idade, ó Deus, que saiamos todos de volta para a nossa casa, cheios da Tua graça, cheios da Tua presença, Pai. E Deus, pedimos por aqueles que precisam muito da Tua presença nesse momento, nossos irmãos enfermos que não puderam vir, irmãos que estão em viagem, ó Deus, irmãos distantes, aqueles que nos acompanham pela internet, a eles, ó Deus, dispensa a graça da Tua presença, dispensa a Tua bondade e compaixão também, Pai, pois nós cremos que Tu estás entre nós e que fará maravilhas nessa noite. Abençoe, Pai, os nossos irmãos do culto em inglês, a cada um deles também, ó Deus, manifesta Teu carinho, Teu poder, Tua compaixão, e que cada um dos nossos irmãos também nessa outra celebração, ó Deus, possa experimentar da Tua presença. O nosso desejo, esta é a nossa oração, e fazemos juntos em o nome de Jesus Cristo, que todos digam amém. Amém. Disse pela manhã que Deus nos reuniu debaixo do Seu reino. Ele é um Deus eterno que estabeleceu o Seu reino eterno. E é tão importante quando nós reconhecemos que somos súditos desse reino, que participamos desse reino. Irmãos, melhor ainda é saber que como súditos do mesmo reino, como participantes do mesmo reino, nós nos reconhecemos pelo nome. Disse pela manhã que Deus não nos chama de psil. Lá em João capítulo 10 diz que o Senhor Jesus nos chama pelo nome.
Então, eu queria que agora nós nos cumprimentássemos, mas perguntando o nome daquele que a gente não sabe. E quando vamos dizer, Deus abençoe, fale assim, Deus abençoe o nome. E você fala o nome da pessoa. Vamos ficar em pé? Vamos adorar ao Senhor? E você pode cumprimentar a pessoa ao teu lado e atrás. Todos são muito bem-vindos neste lugar. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Deus eterno, tua glória vejo aqui. Ele é bom. Tu és bom, tu és bom. És justiça, eu sei, eu te buscarei de coração. Todo perdido pode esperar só em ti. Brilha a terra com tua luz e glória. Declare. Tu és o vivo que sara meu viver, minha esperança, meu tudo em mim. Obrigado, Jesus. Trouxeste salvação e deste ao mundo tua paz. És meu Senhor. Nós confiamos nas promessas dele. Nas promessas eu confiarei, pois eu sei, és fiel. E pra sempre teu poder eu vou glorificar. Todo perdido pode esperar só em ti. Brilha a terra com tua luz e glória. Tu és o vivo Deus que sara meu viver, minha esperança, meu tudo em mim. Trouxeste salvação e deste ao mundo tua paz. És meu Senhor. Nós confiamos nele. Em ti confio, em ti confio, em ti confio, de coração. Em ti confio, em ti confio, em ti confio. Tu és o vivo Deus. Tu és o vivo Deus que sara meu viver, minha esperança, Nosso tudo. meu tudo enfim. Trouxeste salvação e deste ao mundo tua paz. És meu Senhor, meu tudo em. Tu és o vivo Deus. Tu és o vivo Deus que sara meu viver, minha esperança, meu tudo em mim. Trouxeste salvação e deste ao mundo tua paz. És meu Senhor, meu tudo em mim. És meu Senhor. És meu Senhor, meu tudo em mim. Para terminar, és meu Senhor. És meu Senhor, meu tudo em mim. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele pregou um sermão dos mais difíceis,
Os 12 já caminhavam com ele por muito tempo. Em João capítulo 6, Jesus começa a pregar a uma multidão. E da multidão de cerca de 20.000 pessoas, só sobram 12 ouvintes. Só 12 pessoas, de milhares que realmente desejaram ouvir o sermão de Jesus até o fim. Aí então Jesus se volta para os 12 e diz: vocês também não querem ir embora? O que foi que os manteve aqui, diferente do que fez com que os outros me abandonassem? Aí Pedro toma a frente e diz: Senhor, para quem? Para quem nós iríamos? Quem nos falaria como o Senhor fala? Quem encheria a nossa alma de alegria como o Senhor faz? Senhor, não temos para quem ir, senão o Senhor. É isso que nós vamos cantar agora. Ele é a razão da nossa esperança. Ele é a razão e o motivo do nosso cantar. És tu minha única razão. És tu minha única esperança. Aceite o nosso louvor, Senhor. É de coração. És tu, única razão da minha adoração. Nós te amamos, Senhor. És tu, única esperança que anelo ter. Ó Jesus, nós confiamos em Ti. Confiei em Ti, fui ajudado. A salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração. Para quem iremos nós, Senhor? És tu, única esperança que anelo ter. Ó Jesus, confiei em Ti, fui ajudado. A salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aí começa uma tempestade em alto mar. Jesus com os discípulos no barco, eles começam a temer. E Jesus disse: vocês não entendem, quem está comigo não pode sofrer mal algum. Em todo tempo nós o adoraremos. Vamos cantar isso? Juntos. Em todo tempo te louvar. Até nas tempestades nós o adoraremos. Em todo tempo te louvarei. Nós te adoramos, Senhor, razão da nossa vida. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus. Te aplaudimos, Senhor.
nossa esperança, razão do nosso cantar. Aleluia. Você pode se assentar. Maria, quando recebeu a visita do arcanjo Gabriel, que disse a ela: Deus te escolheu e você trará o Redentor da humanidade ao mundo. O coração dela se encheu de aflição, de dúvidas. E aí então o anjo Gabriel, lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, ele diz assim: por que o seu coração tem tantas dúvidas? Você realmente acha que há alguma coisa impossível para Deus? Lá em Lucas 1, 37. Para Deus, disse o anjo, não há nada impossível. Confie nele. Nós vamos cantar ao amado da nossa alma. É tão interessante quando Salomão escreve o livro de Cantares. O tempo todo ele se refere a Sulamita como amado. É tão bom podermos dizer isso de Jesus Cristo, o amado da nossa alma, aquele que nos dá direção, aquele que desinquieta. Gostaram dessa palavra ou não? Desinquieta a nossa alma, aquele que traz sossego para o nosso coração. Vamos cantar isso para ele? A segunda parte vocês vão se lembrar, porque é o cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Foi a oração de Maria, com o coração agora completamente aquietado, sossegado. Que Ele receba essa nossa adoração. Tu és incomparável, Senhor. Tu és incomparável. Como Ele te ama muito. Então insondável teu amor, ao teu encontro eu vou. Te entregamos nosso louvor, Senhor. Nós andamos pela fé, Senhor. Meu espírito se alegra em Ti. Ao teu encontro eu vou.
sempre. Para sempre te adorarei. Para sempre te adorarei. Eu estive com o irmão Rafael Costa essa semana. Ele fez a sua 4ª sessão de quimioterapia. E quanta fé eu encontro no Rafael. Estive com a minha irmã, ela fez a sua 3ª sessão de quimioterapia. Quanta fé no dia mal. A gente se relaciona com a Rosângela, que fez sessões de quimioterapia, de radioterapia, e a gente encontra um sorriso. É porque a gente se abriga nele. É porque a gente se refugia nele. Como é bom. Irmãos, como é bom o amado da nossa alma. Como ele cuida de nós. Louvado, engrandecido, aplaudido seja sempre o nome dele. Amém? O reino de Deus é um reino onde o Senhor nos move para lugares que Ele bem quer. Ele traz e leva quem Ele quer, no tempo em que Ele quer. A IBAGE experimenta isso, pelo menos nos meus 8 anos de ministério. A IBAGE experimenta a chegada de pessoas enviadas da parte de Deus, que somam um esforço conosco, que doam de si e depois recebem de Deus uma direção para um outro ministério, para uma outra igreja, às vezes para uma outra cidade, para um outro país, como nesta manhã nós oramos pela Eliette e pelo Alessandro. Em especial, neste momento, eu queria orar e entregar a gratidão em nome da IBAGE, à família do pastor Geraldo, a Pati, a Valentina, não sei se o Manuelzinho está por aí correndo. Manuel, eu queria chamá-los aqui à frente. O pastor Geraldo e a Pati, Patrícia, mas a gente chama ela carinhosamente de Pati. Eles desenvolveram o ministério deles entre nós, com casais e família, até hoje. Pastor, pode vir aqui, por favor, Geraldo. O pastor Geraldo recebeu de Deus, com a família dele, uma direção. Então, eles entregaram um ministério que eu assumi, e Deus vai dar a eles uma direção, se para uma outra igreja, ou para desenvolver um outro ministério. E aí a gente quer fazer isso com muita gratidão mesmo, com muita alegria. Primeiro porque nós nos tornamos amigos, né? Ministros se tornam amigos, isso é muito importante. E aí a gente quer expressar, Pati, Valentina, Manuelzinho, a minha gratidão em nome da IBAGE, pela maneira como vocês se permitiram ser usados por Deus em nosso meio. E a gente tem uma tremenda de uma gratidão que se expressa num desejo, que Deus continue usando-os para a glória de Deus, para a glória dele, como ele tem feito até aqui. Quero que vocês digam ao Geraldinho também, porque o Geraldinho também serviu nos ministérios, nos encontros de casais, em que todos nós aqui fomos abençoados. Então expresse para ele também, olha, pastor Marcos lembrou de você, lembrou da Bruna, que a Bruna também ajudou lá no jantar de namorados, a Bruna deu uma força também. Então receba carinhosamente, pastor Geraldo, em nome da IBAGE, a nossa gratidão por ter se permitido ser usado nesse 1 ano e meio em nossa igreja. E de verdade, amigo, que Deus continue usando-os, que você escreva, que você produza vídeos junto com a Pati e que edifique a muitos. E que seus filhos, como amamos carinhosamente, também recebam da nossa gratidão. Tá bom, Manuel? Você vai chorar, Manuel? Pastor, você quer dar uma palavra? Boa noite. Queria agradecer a todos mesmo. Foi especial a maneira que eu e minha família fomos recebidos aqui por vocês. Que estejam orando por nós, né, nessa nova etapa. E a gente é grato por cada um e nós não vamos nos esquecer de vocês nunca. Vocês sempre estarão no nosso coração. Espero que vocês também não se esqueçam da gente. Amém? Eu queria pedir que vocês se colocassem em pé. E nós queremos orar por essa família, entregar a Deus a nossa gratidão. As pessoas que passam por nós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Frase de Facebook. As pessoas que passam por nós, deixam um pouco de si
e levam um pouco de nós. Amamos vocês, respeitamos e admiramos o ministério que Deus confiou a vocês. Muito obrigado de coração. Estenda suas mãos. Senhor, muito obrigado pelo tempo em que o Senhor, ó Deus, no centro da sua vontade, preservou esta família entre nós, pelos dons que o Senhor derramou sobre eles e pelos quais eles serviram a Ti em nosso meio, nos edificando e nos levando para mais perto do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Geraldo, pelo seu casamento com a Pati. Obrigado, Deus, por dirigirem o Ministério de Casais e Família até hoje. Obrigado pelos eventos, pelo pequeno grupo. Obrigado pelas estratégias que ele compartilhou, porque deixou um pouco de si, ó Deus, conosco. Obrigado, Deus, pela vida do Manuelzinho, pela vida da Valentina, pela vida do Geraldinho, da Bruna. Obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor os usou em nosso meio. Que esse ministério que o Senhor tem agora, ó Deus, aberto para eles, se tornem claros e que eles se sintam muito realizados como até aqui, no centro da Tua vontade, para o louvor da Tua glória. É a nossa oração com mãos estendidas sobre essa família, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que todos digam amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Eu queria apenas dar 2 avisos. O acampamento da terceira idade está a pleno vapor. Os nossos irmãos estarão no balcão da recepção para tirar suas dúvidas. Vai acontecer lá na cidade de Consolação, uma cidade preciosa, uma chácara muito gostosa. E todas as dúvidas você pode tirar com a irmã Erci, e também com a irmã Rosângela, e também com a irmã Adriana. Esse eu sei que não está aqui, mas a Rosângela está? A Rosângela está lá no fundo, vai estar no balcão, Rosângela, para tirar todas as dúvidas. E também, os nossos adolescentes estarão indo no próximo final de semana para o congresso na cidade de Paulínia. E os nossos líderes, o irmão Marquinho e o pastor Márcio, está também pedindo que os pais possam ajudar, fazendo o seu pagamento por causa do ônibus que precisa ser pago. Então procurem no balcão, Márcio, talvez você esteja lá, no balcão da recepção, vocês procurem então informação, porque chegará até vocês. Nosso retiro de casais tem apenas 2 vagas, e como sempre lá no balcão de recepção, você também só tem uma vaga, André está dizendo, ok? Então tem uma vaga ainda, você pode procurar informações no balcão de recepção, e nós estaremos vendendo os nossos CDs, o CD Esperança da IBAGE. Até o momento foram vendidos quase 640 CDs. Fizemos 1000, já vamos ter que fazer mais, para a glória de Deus. Se você que não comprou, ao final da celebração, pode adquirir então, lá no balcão da recepção. Eu falei que eram 2, né? Menti, desculpa, tá? Tem vigília na semana que vem, na sexta-feira às 21 horas, toda a igreja é convocada. Nós fazemos nossa vigília a cada 3 meses, 3 horas de oração. Então você não pode faltar de maneira alguma. Então venha, e o pastor Gilson está convocando para uma palestra sobre ansiedade e estresse, na sexta-feira às 19h30. Eu disse pela manhã, como ninguém tem ansiedade e estresse, ninguém vai nessa palestra. Então é aberto para toda a igreja vir e ter um direcionamento a respeito desse assunto, à luz da palavra e também da psicologia. Deus pode nos orientar também. Acho que é isso. Graça e paz, igreja. Amém? É bom estarmos aqui na casa do Senhor, né? Nós vamos nos preparar para os nossos momentos de dízimos e ofertas. Mas antes da gente fazer isso, por tudo que a gente já tem ouvido, falar sobre gratidão, falar sobre retribuição. O Evangelho de Lucas, no capítulo 17, verso 11, diz que Jesus ia de Samaria para a Judéia. No meio do caminho ele entrou num povoado, e ali havia 10 leprosos. E esses 10 leprosos, de longe, porque a lepra era algo pernicioso, falaram: mestre, tenha piedade de mim. E Jesus, olhando para eles, e isso é tremendo, porque quando Deus olha para nós, Ele tem piedade de nós. E Ele, olhando para eles, Ele disse: vão
e se mostre ao sacerdote, porque assim mandava a lei. E disse que quando eles começaram a ir para se mostrar aos sacerdotes, eles foram purificados. E ao serem purificados, aqueles 10 agora já não mais leprosos, um deles se encheu de tamanha alegria, que voltou ao Senhor Jesus, com alegria em seu coração, exaltando e dando glórias a Deus, e prostrando, adorou ao Senhor Jesus. E Jesus perguntou, não eram 10 os que eram leprosos, e só este estrangeiro que era samaritano voltou? Sabe por que ele voltou, irmão? Porque ele era grato a Deus. Essa atitude se chama gratidão. Quando nós, que fomos também leprosos algum dia espiritualmente, e fomos curados pelo Senhor, nós voltamos à casa dele, porque nós somos gratos a ele. Então que você agora separe este momento para agradecer ao Senhor. Se você não trouxe a sua oferta, se você não trouxe o seu dízimo, agradeça ao Senhor com as suas palavras, agradeça ao Senhor com a sua oração. Amém? Então agora o Ministério de Louvor vai estar ministrando um instrumental, e os irmãos podem, que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, podem trazê-lo em gratidão ao Senhor Jesus. Amém? Deus. Agora nós temos um momento muito especial para nós também, que nós queremos chamar todas as nossas crianças para ter um culto na linguagem deles. Então todas as crianças de 3 a 12 anos, 12 anos não tão crianças assim, mas por favor venham até a frente, nós vamos orar por vocês e pelos dízimos. Glória a Deus. Amém? Vou pedir para você, igreja, fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, e nós vamos orar ao Senhor, principalmente pelas crianças e pelo culto deles, pela palavra que será ministrada a nós. Amém? Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre, Deus. Porque o Senhor nos salvaste, o Senhor nos curaste. E, ó Pai, nós queremos apresentar agora essas crianças, Senhor Deus, que vão ter, Senhor Deus, um culto com o Senhor.
que o Senhor se apresente a elas, que o Senhor se revele a elas, da maneira que o Senhor gentilmente sabe, como o Senhor diz na Tua palavra, para que deixar a vir até o Senhor os pequeninos, a igreja Ibage deixa, Senhor Deus. A igreja concede o espaço para que eles aprendam de Ti, Senhor Deus, para que eles sejam ensinados e ministrados. Semelhantemente, nós agradecemos pelos irmãos que são fiéis, pelos dízimos, pela oferta, porque a igreja Te ama, Senhor Deus, porque a igreja Te adora, e o Senhor tem retribuído a nós com bênçãos sem medidas do céu, Senhor Deus, bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes, das quais nós, ó Pai, só podemos dizer ao Senhor: obrigado, meu Deus, obrigado por esta noite, obrigado pelo culto, obrigado pela palavra que será ministrada aos nossos corações. É isso que nós sinceramente Te honramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Chegou um momento muito especial do nosso culto, que é o nosso momento de oração, onde a gente vai colocar diante de Deus tudo aquilo que está, sabe, pendente, sabe aquela pedra no sapato? Você está na sua caminhada cristã, mas sempre tem alguma coisa talvez incomodando. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que está em Mateus capítulo 14. Quando a gente chega lá no final desse capítulo, a gente observa, né, Jesus terminando de oferecer os pães e peixes para a multidão, e ele começa a despedir aquela multidão e fala para os discípulos: vocês podem ir na frente, podem entrar no barco, me espera lá que eu vou ter um momento meu de oração. Quando a gente olha no capítulo 14 de Mateus, no versículo 24, diz que os discípulos entraram no barco, mas diz o seguinte: mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. A gente vê nesse momento os discípulos dentro do barco e vem um vento contrário. Talvez eu e você estejamos nessa situação, você que está nos assistindo pela internet esteja nessa situação hoje. Você, a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento, as suas finanças estão sendo jogadas de um lado para o outro, como esse vento contrário que veio sobre esses discípulos. Eu quero dizer para você que você não está sozinho nesse dia. A palavra de Deus, um pouquinho mais abaixo, diz que Jesus, no meio da madrugada, ele vem andando sobre as águas. A palavra de Deus é tremenda, é rica e ela é poderosa para trazer esperança para o meu coração e para o seu coração. Encorajamento para a gente levantar e continuar. Os discípulos, quando olharam para aquela situação, ficaram aterrorizados, acharam que era um fantasma. Mas não, era o Senhor das nossas almas. Era aquele que tinha todas as respostas. E Jesus, na verdade, não fala para aquele vento se acalmar naquele momento. Ele olha para os discípulos e fala: não tenham medo, sou eu. Enquanto o louvor estiver tocando, eu quero desafiar você a entregar aquele problema que está no meio desse ventaval, no meio desse vento contrário, aquilo que está no teu coração e você não consegue resolver. Talvez seja um problema de relacionamento, talvez seja um problema no trabalho, talvez uma enfermidade que você não tem como lutar contra sozinho, talvez um problema com seus filhos, talvez um problema dentro do coração, talvez o ventaval esteja dentro de você. E enquanto a gente estiver cantando, eu quero te desafiar a começar a colocar isso, aquilo que está no teu coração, aquilo que está te incomodando, os teus problemas diante do Senhor. Que mais tarde, depois que o louvor terminar, nós vamos orar juntos e entregar isso ao Senhor e permitir que Ele faça milagres na nossa vida. Amém?
nesse momento especial, onde Ele está com os ouvidos desimpedidos para ouvir a tua oração. Vamos fazer uma coisa hoje? Vamos dar as mãos? Eu desafio todo mundo a levantar hoje. Vamos orar uns pelos outros. Ele se manifesta e Ele passeia no meio da nossa unidade, desse corpo santo de Jesus, onde Ele é o cabeça. Nós não somos perfeitos, longe disso. Mas a nossa humanidade, as nossas fraquezas fazem com que o poder dEle seja aperfeiçoado em nós. E esse poderoso Senhor, esse poderoso e maravilhoso Senhor que foi pregado numa cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante, esse Senhor, Ele se manifesta aqui nesse lugar hoje, apesar de nós, apesar das nossas dificuldades. E é por isso que Ele está aqui hoje. Permita que Ele conheça o teu coração por inteiro. Conte o mais profundo do teu íntimo nesse momento. Graças nós te damos, Deus, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo. Obrigada porque o Senhor permitiu que enxergássemos você através dele. Nós invocamos o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Aquele que passeia por toda a eternidade, que é dono do passado, do futuro, do presente. A esse Deus que é atemporal, esse Deus que não pode ser preso pela geografia. Esse Deus que se manifesta nesse momento no Oriente Médio. Esse Deus que se manifesta agora aqui no Jardim das Indústrias, dentro dessa igreja. Apesar de nós, oh Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada que o Senhor não enxerga. O Senhor não enxerga coisas ruins e o nosso passado, porque todos os nossos pecados você lançou no mar do esquecimento. Obrigada porque quando o Senhor nos olha, é o sangue de Jesus que está exposto dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos problemas diante do Senhor. Coisas que a gente não tem autonomia para fazer, coisas que nós não sabemos como resolver. Mas o Senhor, o Deus de todas as coisas, aquele que sabe, sonda e prescruta, aquele poderoso, aquele amoroso Deus maravilhoso, é esse Deus que nós invocamos e colocamos agora, lançamos toda a nossa ansiedade diante do Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós, nós invocamos e oramos a Tua palavra poderosa. A palavra de Deus diz, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ninguém nessa terra, Pai, consegue parar o Teu braço. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nenhum de nós, nada, ninguém. Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor dos exércitos é o Seu nome. É o Senhor que nós invocamos hoje sobre cada problema, sobre cada enfermidade, sobre cada problema de comunicação, nas finanças, no casamento, em nome de Jesus. O Senhor entra com providência, Pai. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não alcançamos, que o Senhor alcance agora em nome de Jesus. Que o Senhor despache os Teus anjos, Senhor, pela terra nesse momento, fazendo milagres e maravilhas sobre esse povo que entrega agora as petições e orações diante de Ti. Obrigada, Pai, muito obrigada, porque com liberdade nós podemos dizer ao Senhor, nós não precisamos de acender velas, fazer rituais, nós não precisamos de outras coisas a não ser o nome de Jesus. É esse nome, Pai, que nos dá, Senhor, autoridade. É esse nome, Senhor, poderoso, Pai. É nesse nome precioso, nesse nome que não há outro, nesse nome poderoso, esse nome que será ecoado por toda a terra, é nesse nome, Jesus. Oh Senhor, muito obrigada, Pai, por esse nome que nos tornou filhos de Deus, adotados pelo Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Seus problemas parecem não ter solução. Quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre e Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e o mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abra o teu coração e recebe a Jesus. Eu sou dele e a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nessa paz. Ele vive pra sempre, ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém. Aleluia. Ah, como é bom poder cantar que Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor dos momentos mais tenebrosos também na nossa vida. Ele jamais se ausentará da nossa circunstância quando ela for adversa. Não é só a gratidão que o atrai. O clamor da alma ferida também o atrai. Como é bom saber disso. Como é bom poder confiar nessa verdade. Eu trago uma palavra da parte do Senhor para o seu coração. Quem aqui quer ouvir? Amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus irá ministrar nesse momento. Nós estamos, durante o mês de agosto, falando sobre o tempo de Deus. Irmãos, quão terrível é
o tempo em que nós vivemos. Não o tempo de Deus é terrível, mas as circunstâncias que nós vivemos. Eu coloquei os meus olhos sobre um post que o Djair compartilhou a respeito de uma experiência que o pastor Antônio Costa, lá do Rio de Janeiro, ele é líder da ONG Rio de Paz, pastor Antônio Costa, e ele colocou no seu Face uma foto que ele tirou na favela do Jacarezinho, deste menino que estava levando alguém que havia recebido um tiro no pescoço. E o pastor Antônio Costa, ele compartilha no Face dele com a seguinte mensagem: o olhar deste menino, um menino, me provocou tanto espanto que eu quero voltar à favela, procurá-lo para saber como ele está. Essa coisa que rompe a nossa rotina e nos arranca de nós mesmos e nos faz refletir. É bem verdade que cenas como essa são já costumeiras no Rio de Janeiro, São Paulo e em todo o Brasil. E é bem verdade que nós já nos acostumamos tanto a estas cenas, a estas imagens, que nós arriscamos, sem refletir, um diagnóstico da cena, um prognóstico. Nós dizemos, deve ser mais um assaltante que morreu, deve ser esse menino filho de um assassino que mereceu, porque nós não conseguimos refletir. E o pastor Antônio Costa nos chama a indagarmos a cena antes mesmo de emitirmos um julgamento, porque nós somos precipitados. Nós falamos sem pensar. Talvez essa cena estudada, analisada, contrarie muito aquilo que de imediato alguém pode pensar. Que realmente aquele rapaz em cima do carrinho de mão, sendo levado na companhia desse pequeno, com o olhar completamente tomado pelo espanto, pelo pavor, deve ter merecido. Ao analisar a cena, ao estudar as pessoas, talvez a gente compreenda uma bala perdida, que tirou a vida de um inocente. Talvez o pai do menino, depois de análise, depois de uma investigação, talvez a gente reconheça o quão bela e preciosa é a reflexão. Por isso, eu quero levá-los hoje a considerarmos dois verbos que para mim são muito importantes. Em Lucas capítulo 2, no versículo de número 19. Refletir e guardar. Guardar e refletir. Eu já falei sobre ela nessa noite, Maria. E vou colocar os meus olhos sobre ela, porque nós estamos avaliando, dentro do tema Tempo de Deus, a vinda do Messias para a implantação da igreja. Por isso, eu já falei sobre o Cronos e o Kairos, o tempo em que Deus aprove trazer o seu Filho ao mundo, e então trazer a salvação, como disse a Priscila em sua oração, a todos nós. Mas eu queria hoje colocar os olhos com você sobre a vida de Maria e as suas reações a tudo que ela vivencia. Lá no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, apenas o versículo de número 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Quero falar exatamente sobre esses dois verbos que aparecem aqui nesse texto: guardar e refletir. Dois grandes desafios para nós que contemplamos cenas, imagens e situações como a que eu mostrei do menino da favela do Jacarezinho, e não refletimos e não guardamos, não aprendemos, não crescemos, não maturamos com o que nós vivemos e com o que vemos. Por isso quero convidá-los a orarmos e pedir pela graça divina para que Deus ilumine a nossa mente, torne cativo para Ele o nosso pensamento e possamos então compreender a sua doce e preciosa palavra. Pai, é apenas um verso da Tua palavra. São algumas palavras que compõem esse único versículo.
Ah, Deus, mas como o Senhor me ensinou essa semana, apenas, ó Deus, olhando para esses dois verbos, essas duas ações, essas duas reações de Maria, tua serva. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor há de revelar, de trazer ao nosso coração nessa noite, através da tua palavra lida. Nós pedimos que o Senhor agora fale conosco, por teu Espírito Santo, que seja clara a tua palavra e que respondamos a ti, para o louvor da tua glória. Pai, usa a minha mente, usa o meu coração para o teu louvor e para a edificação do teu povo neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém. Não é só na noite de Natal que nós olhamos para a vida de Maria. É importante que em meados de agosto, olhemos para a vida dela e aprendamos em como nos comportarmos no tempo presente, em como reavaliarmos a nossa conduta no casamento, em como reavaliarmos nossas palavras dirigidas a quem amamos, a amigos, a amigos da empresa em que trabalhamos, os colegas com quem dividimos o tempo de estudo na faculdade, no colégio, na escola, aqueles com quem brincamos em nossa rua. É imprescindível nessa noite que voltemos para casa e assumamos diante de Deus o compromisso de utilizarmos esses dois verbos constantemente em nossa vida prática. Por isso, como sempre, eu vou conduzi-los para princípios que a gente destaca a partir da vida de Maria. E o primeiro princípio é esse. Antes eu quero que você leia essa frase comigo, esperar, refletir juntos. Porque geralmente nós julgamos que refletir não é se mover, é estar estático. É uma palavra muito errada quem assume que parar para pensar, analisar e refletir não é mover-se, são ações contínuas também. Quando nós paramos para pensar no casamento, quando nós paramos para pensar no ministério, quando nós paramos para pensar na educação dos nossos filhos, analisar nossas relações com amigos, nós estamos em movimento. Nós não paramos no tempo, nos movemos. É uma ação refletir, é um verbo. Estamos em movimento quando nós estamos guardando no coração o que estamos vendo, quando estamos refletindo e repensando, recalculando, reanalisando, replanejando, também é um movimento. Por isso muitos da nossa geração não gostam de parar para refletir, porque acreditam que estão perdendo tempo. Errado, estão em movimento, mas em movimento sábio, em movimento pela sabedoria. Por isso a Bíblia tanto nos convida à sabedoria, tanto nos convida à reflexão. Por isso a Bíblia tanto nos convida a uma reanálise da própria vida, a uma investigação dos nossos passos, das nossas falas, das nossas ações. Então eu quero levá-los agora para 3 princípios. O primeiro é que há muito mais coisa envolvida no que você está vivendo do que você é capaz de imaginar. Quando Maria, ela é exposta pelo evangelista Lucas, que fez uma pesquisa profunda para escrever o evangelho, quando essa informação a respeito de Maria, ela é compartilhada e espalhada publicamente pelas igrejas, para que elas pudessem ler, fica muito claro que Maria estava envolvida em várias situações, muito mais do que ela era capaz de conceber. Você tem que parar um pouco agora para pensar nisso. Você veio de uma semana tumultuada. Nós não temos competência para agora relacionar tudo o que no reino espiritual tem de implicação diretamente para a nossa vida. Há muita coisa acontecendo. Há muitos planos sendo concebidos por Deus. Há muitas ordens sendo dadas no reino espiritual. Nós não conseguimos imaginar. Quando Daniel, em capítulo 10, o profeta, começa a orar, pedindo que Deus trouxesse a revelação ao coração dele,
a despeito do tempo em que a nação de Israel ainda deveria ficar presa no cativeiro babilônico, quando ele está orando de joelhos na Babilônia, os céus se movimentam e Deus dá uma ordem ao arcanjo Miguel: leve a resposta da oração de Daniel a ele. E quando o arcanjo sai dos céus na direção de Daniel para levar a resposta à sua oração, diz o texto bíblico lá em Daniel capítulo 10, que no reino espiritual um demônio se coloca entre arcanjo Miguel e Daniel e eles começam a lutar. A gente não se dá conta, a gente não consegue imaginar o que está acontecendo no reino espiritual a despeito da nossa vida. Quando Maria está vivendo aquele turbilhão de coisas, ela não conseguia imaginar que muito mais do que ela era capaz de calcular, Deus estava escrevendo, construindo. Por isso é que guardar no coração e refletir é uma palavra para esse momento. Você fica arriscando os seus julgamentos por tudo. De vez em quando eu e a André conversamos a respeito dos nossos filhos. E de vez em quando conversamos sobre a diabetes do Arthur. Porque às vezes eu sou um pai que chega em casa e faço uma leitura da situação e já emito os meus juízos, os meus julgamentos. E a André, como sempre é sábia, ela diz: mas você considerou isso? Eu disse: não. Porque nós somos assim. Há muito mais do que um quarto bagunçado. Há muito mais implicação dos movimentos da nossa vida. Isso nos traz uma determinação de sermos humildes. Aqui, irmãos, enquanto vocês estão aqui agora, nesse espaço tão gostoso, está acontecendo tantas coisas no reino espiritual. Essa semana, eu orei pelo telefone com uma irmã, e o coração dela foi tomado por um desespero. Eu voltava para minha casa depois de um evento aqui na IBAGE, e aí eu já tinha preparado esse sermão, aí Deus me lembrou esse princípio. Você entende, Marcos Davi? Que quando você está voltando para sua casa, feliz, depois de um dia dedicado a mim, tem muito mais coisas acontecendo, do qual dizem respeito a você também. Irmãos, vocês precisam pensar isso. Somos tão egoístas quando não imaginamos que existem tantas coisas ocorrendo que nós não compreendemos. Como eu consigo entender isso agora? E quando a gente fala de Maria, isso é tão especial. Imagine quando Maria é visitada por Gabriel, e Gabriel diz a ela, uma jovem de 17 anos, Maria é tomada primeiro pela experiência angelical, e você tem que se lembrar que por 400 anos, desde o último escrito do livro do profeta Malaquias, Deus não havia levantado mais nenhum profeta, não havia se revelado a ninguém, não havia enviado anjo a lugar nenhum por 400 anos. A primeira experiência, na verdade a segunda, porque a primeira é para o pai de João Batista, a segunda experiência de uma visita angelical é Maria, uma jovem de 17 anos. Imagine primeiro o que é ser tomada por essa experiência, não apenas pela experiência da visita de um anjo, o que já seria demais, porque eu tenho 37 anos de convertido, eu nunca vi um anjo, eu já percebi, já ouvi a voz do Senhor, mas Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. E não só isso, as palavras do anjo: Maria, Deus te escolheu. Como assim? Então você vai ficar grávida. Como assim eu vou ficar grávida? Você não ouviu a promessa no Éden? Deus disse a Adão e a Eva que traria o Redentor da humanidade por meio de mulher, que pisaria a cabeça da serpente, Maria. Sim, eu me recordo que os pais têm contado e feito chegar até nós essa grande promessa. Então, Maria, é sobre sua vida que se cumpre essa promessa. Imaginem, irmãos, uma menina de 17 anos prometida em casamento. E não só Maria.
Imagine o que acontece com o coração de José, quanta coisa acontecendo na vida dela, um turbilhão. E José então começa a pensar, o quê? Uma noiva grávida, como é que eu vou lidar com isso na sociedade judaica? E aí de novo, Gabriel visita em sonhos José, e José vai contar para Maria, Maria, ele também falou comigo, olha quanta coisa está acontecendo, mas não só isso, há um recenseamento, e eles têm que agora ir para um outro lugar, porque o menino tem que nascer em Belém, eles são de Nazaré, e agora, grávida, ela vai ter que fazer um movimento enorme por uma estrada em cima de um jumento, conduzida por seu noivo, que agora sim, porque recebeu a visita do anjo Gabriel, tem mais paz. Imagine as dificuldades. Imagine Maria estar diante de sábios do Oriente, homens que calculavam as estrelas e que aparecem lá na estrebaria onde Jesus nasceu com presentes, reconhecendo e se prostrando diante do filho nascido, por dizê-lo, este é o rei dos judeus. Imagine a mente de Maria, o que está acontecendo? Ontem eu estava prometido em casamento, hoje eu trouxe o Redentor da humanidade ao mundo e agora esses homens sábios se prostram diante do meu filho recém-nascido. Imagine ela ser visitada pelos pastores que contam para ela, vocês não sabem o que aconteceu. A gente estava no campo guardando os rebanhos e aparece milhares de anjos cantando. E um deles diz, olha, vos nasceu hoje na cidade de Davi, Jesus, o Messias. Sabe o que Maria faz com todas essas informações? Ela guarda no coração. Ela não emite juízo. Ela não se precipita. Nós precisamos aprender com Maria. Geralmente nós não guardamos nada, a gente vai emitindo juízo e vamos fechando portas espirituais que Deus tem aberto para nós entendermos a situação em que estamos. Ao invés de guardar no coração e em oração buscar a Deus por uma clareza, por uma direção, a gente vai tomando as nossas decisões, metendo os pés pelas mãos e erramos ininterruptamente. Ah, como eu preciso aprender isso, irmãos, eu que estou pregando a vocês hoje. Como eu preciso aprender isso? Maria, ela refletia tudo. E ela guardava no coração. Todas aquelas informações, todas aquelas surpresas, ela guardava no coração, para não ferir o coração de Deus, para não emitir nenhum juízo falso e errôneo. Ela guardava no coração. Ela meditava, ela refletia. Se nós fizermos isso, nós mudaremos as circunstâncias em que nós estamos vivendo hoje. Quantas vezes eu errei a não esperar, a não confiar, ao não confiar, quantas vezes eu errei? Você também. Deus te convida nesta noite, a mim também e a você. Vamos parar um pouco. Eu estou agindo. Eu estou movendo a história do homem. E eu quero que você saiba disso. Tem muita coisa acontecendo que você não tem noção. Segundo princípio, a reflexão é a chave para nos livrar das tragédias da impulsividade. E eu gosto de imaginar que muita gente confunde impulsividade com proatividade. A gente confunde e chama o impulsivo de alguém que é ativo, alguém que é líder, alguém que toma iniciativa, mas erramos. O proativo, ele calcula, ele imagina, ele pensa o melhor momento de falar, a melhor oportunidade para agir. Ele faz cálculos, ele faz análises, ele passa por crivos, por filtros, tudo o que ele vai dizer, suas ações. O proativo não é impulsivo. O proativo possivelmente vai se arrepender do que fez, mas com muito mais dificuldade, com muito menos ocorrências do que o impulsivo. O impulsivo é aquele que fala o que vem à cabeça. Ah, eu sou sincero mesmo e magoo. Eu falo o que vem na cabeça. Ah, se eu tiver que agir, eu ajo e depois eu penso no que eu fiz. Muito cuidado com isso. Muito cuidado.
Porque às vezes eu olho para pessoas e que em suas jornadas deixam várias pessoas magoadas, várias pessoas feridas. E ele segue radiante, como alguém que faz acontecer, como alguém que tem a palavra de ordem, como aquele que tem a verdade absoluta sobre si. Mas ele machuca pessoas, ele fere, ele fecha portas por causa da impulsividade, porque não reflete, porque não guarda. Eu me lembro de um irmão que eu pastoreei, a partir das reclamações dos filhos e da esposa, eu criei toda a coragem do mundo e fui bater um papo com aquele irmão. Um irmão muito bruto, muito grosso no falar, muito amargurado. Eu fui dizer a ele: irmão, traga uma palavra da parte de Deus, você quer ouvir? Eu dei uma olhada para ver se os facões estavam guardados. Aquele irmão realmente era muito difícil de falar com ele, sem você ser machucado. E eu disse para ele: irmão, suas palavras têm ferido aqueles que você mais ama. Mas minha família, não, eu estou começando por Deus, aquele a quem você mais ama. E aí no final da conversa ele disse: pastor, é assim mesmo, eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. E aí naquele momento, Deus me deu uma palavra e eu disse a ele: está certo, irmão, está certo. O pau que nasce torto, ele morre torto, mas você nasceu pela segunda vez, não é? Você não nasceu em Cristo? Você não experimentou o novo nascimento? Ele disse: sim, pastor. Então, o nascido de novo não morre torto, irmão. As coisas velhas, irmão, ficaram para trás. Esse irmão se tornou um doce, porque ele compreendeu. Talvez se nós compreendermos como ele, a gente se entrega ao Espírito para as mudanças necessárias. Olha para trás, irmãos. Veja se durante a sua trajetória na terra, você não deixa tantas pessoas machucadas pelo que você fala, pela maneira como você age. Presta atenção. O impossível é assim. E aí quando eu estava refletindo sobre isso, eu me lembrei de apóstolo Pedro. Pedro era o impulsivo dos 12. Ele não queria nem saber. Ele falava o que dava na telha. E você se lembra do que Jesus falou com ele? E no primeiro episódio, quando Jesus diz: olha, agora eu vou para Jerusalém, eu vou dar a minha vida pela humanidade. Aí vem Pedro de novo, toma a frente, impulsivo, fala o que vem à cabeça. Ah, Jesus, você não tem pena de você? Você acha mesmo que vai acontecer isso? E Jesus dá uma lavada nele e diz: você, dando uma ordem a Satanás, que soprou no ouvido de Pedro, e ele pegou essa palavra e passou para frente. Pedro se sentiu tão envergonhado por ter sido usado para falar palavras que não deveriam ter sido ditas. Em um outro momento, Pedro disse a Jesus: eu estou pronto, já que esses 11 covardes não falam que dão a vida por você, Jesus, eu quero te dizer, eu sou capaz de morrer por você, Jesus. Aí Jesus olha para ele, na ceia, lá naquele momento da celebração da ceia instituída: então, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Impulsivo, fala o que não pensa, orgulhoso, prepotente, quer ser melhor do que os outros. Aí ele está lá agora, no Monte das Oliveiras, no jardim Getsêmani. Vem soldados para prender Jesus. E aí lá vai Pedro e corta a orelha do soldado Malco. E Malco tem a orelha decepada. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, por 3 anos, está tudo bem ali? É a Sarinha? Dá um beijo nela pela gente, tá bom? Diz para ela que vai ficar tudo bem. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você tem andado comigo por 3 anos, você já me viu cortando a orelha de alguém? Não, não vi. Você já me viu decepando? Você não me viu levantar paralíticos? Sim, Senhor. Você não me viu restabelecer a cura para o leproso, como disse aqui o Wanderson? Sim, Senhor. Onde estava na sua cabeça que realmente eu preciso ser protegido, Pedro? Você acha que tudo isso aqui é uma surpresa para mim, Pedro? Se eu orasse, Pedro, o Pai enviaria legiões de anjos, querubins, todos para me proteger. Impulsivo. Irmãos, cuidado com a impulsividade.
Sabe como era Maria? Maria guardava tudo o que estava acontecendo no coração e refletia sobre elas, e não era impulsiva. Pense agora, pense um pouco agora. Eu estive com a minha irmã, e minha irmã tem sido uma referência, porque eu nunca tinha experimentado tão de perto, com alguém de sangue, essa doença tão terrível. Chorei com muitos aqui. Mas um momento específico que eu estava só com a minha irmã, eu vi ela declarando o que o meu coração se encheu de tanta alegria. Mano, está tudo bem. Está tudo bem. Deus sabe o que faz. Ela reflete. Ela pensa. Talvez o coração daqueles que são servos, como a Rosângela, como o Rafael, eles refletem como Jó. Receberia eu a bondade de Deus e não as aflições? Isso, irmãos, é coração de quem reflete, de quem pensa para falar. Pense nisso agora. Esse sermão tem a ver com a forma como você trata seus filhos. Esse sermão tem a ver como você trata amigos, funcionários, seu patrão, como trata sua esposa, seu esposo, como trata seus pais, a maneira como impulsivamente vocês magoam, como eu magoo, como a gente fala aos céus blasfemando contra a ação de Deus. Por isso, o tempo desse momento, o tempo de Deus, é tempo para refletir. Vocês se lembram de um outro episódio, de um discípulo chamado Tomé? Tomé não estava entre os 12, entre os 11, quando Jesus ressuscita e aparece no meio deles. E aí eles contam para Tomé: Tomé, você não tem noção, o que foi que aconteceu? Jesus apareceu. Está de brincadeira. Não, eu estou falando sério. Você saiu para beber água, já era. Perdeu Jesus. Jesus apareceu para a gente, Tomé. Duvido. Eu só acredito, olha, impulsividade. Eu só acredito se eu colocar os meus dedos onde os cravos entraram, nas mãos e nos pés, e onde a lança atravessou o mestre. É só assim que eu acredito. Aí vem Jesus e aparece de novo. Paz seja convosco. E aí está Tomé lá, e aí Tomé está parado, está olhando. Aí vem Jesus. Jesus é assim. É assim que Jesus trata com os impulsivos. Com quem reflete, com quem guarda no coração, com quem medita, com quem pensa para falar, é uma outra ação. Então Jesus fala: Tomé, eis-me aqui, Senhor. Aproxegue-se. E aí Pedrão já cutuca o outro e já era. Pegou ele. Ah, Tomé, por que você duvida? Eu não disse que eu ressuscitaria? Nós somos assim como Tomé, somos assim como Pedro, a gente corta a orelha de todo mundo, a gente resiste a crer. Maria, porém, guardava e refletia. Por último, quem espera pacientemente para agir, experimenta toda a vontade de Deus e não parcialmente a vontade de Deus. E quando eu estava completando esse raciocínio, eu achei isso tão lindo, porque você tem no texto Isabel ficando grávida, e você tem uma pessoa, o pai de João Batista, duvidando que de fato um filho lhe pudesse ser dado, na idade tão avançada quando ele e Isabel já eram praticamente estéreis. E você sabe o que o anjo falou? Você vai ficar mudo. Zacarias, você só vai voltar a falar quando o filho nascer. Nós precisamos pensar nisso, que toda a vontade, você acha que a vontade de Deus era que Zacarias ficasse mudo? Realmente você acha isso? Que estava no plano divino que Zacarias ficasse mudo? Não era desejo de Deus, foi uma consequência de uma impulsividade. Ele não experimentou toda a vontade de Deus. Quando Deus resolver revelar toda a vontade a respeito da sua vida, espere, porque senão você vai ter parte dela, não terá a totalidade. Quantos de nós aqui têm dúvidas porque não experimentamos a totalidade, porque a gente age no meio da vontade revelada? Eu
compreendo que se Zacarias tivesse aguardado, ok, obrigado, eu vou agora pensar nisso tudo que você me entregou, teria sido diferente. Muita coisa na vida da gente poderia ser diferente. Pensem nisso, vá embora com essa palavra hoje. Muita coisa na minha vida poderia ser diferente se eu guardasse, se eu refletisse, se eu pensasse mais. Por isso, Tiago, lá em sua carta, vai dizer: seja pronto para ouvir. Por isso, Deus nos deu 2 orelhas e uma boca só. Para pensar mais, para ouvir mais. Maria guardou todas essas coisas no coração. Por isso, ela pode orar, lá no capítulo 1, a partir do versículo de número 66. Minha alma exalta o Senhor. Como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo. Fez grandes coisas por mim, demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, despediu de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Esse cântico, Magnificar de Maria, é a expressão de um coração que observa, que pensa, que analisa e coloca o coração diante de Deus. Eu quero ser encontrado por Ele assim. Foi a minha resposta à minha oração. Ao terminar esse sermão, Deus, eu quero ser assim. Eu quero refletir mais sobre tudo o que o Senhor faz, para poder confiar em Ti. Nós só confiamos, irmãos, quando enxergamos todo o querer de Deus. E todo o querer de Deus é a vontade dEle que saibamos. Deus não quer que você ande como uma barata tonta, perdido, batendo a cabeça nos cantos. Deus não quer. Mas Deus quer que você aguarde, aquiete o coração e espere por Ele. Ele falará, Ele vai te explicar. Jesus disse uma coisa muito importante aos discípulos: o que eu faço agora, muitos de vocês não vão entender. Mais tarde, porém, entenderão. E você que lê os evangelhos e logo depois lê as cartas paulinas, você percebe isso. Os discípulos, Pedro, João, Tiago, eles foram entendendo todas as coisas. Foi fazendo sentido todas as coisas, então eles puderam agir, se levantar, se erguer. Pensem nisso. Uma porta fechada é para ser refletida. Uma pessoa que nos procura e disse ter sido magoada pelo que falamos, é um indício de Deus para refletirmos, para pararmos, para pensarmos. Eu quero encerrar. Queria contar a história do tapeceiro enquanto o ministério vem à frente. Todos vocês já ouviram a história do tapeceiro? É lindo demais essa história. A arte da tapeçaria, que é o tear, ela parece uma bagunça de linhas cruzadas que se interpõem. E a história diz que o filho de um tapeceiro se sentou aos seus pés e de baixo para cima observava a arte do seu pai. E de baixo para cima era muito mais confuso a beleza da obra que o artista queria dar. Então o filho, sentado aos pés do seu pai, observando a tapeçaria de baixo para cima, solta uma frase: pai, que horror o que o senhor está fazendo. Isso não vai vender em canto nenhum. Porque o menino via todos os fios cruzados e nada fazia sentido. E o pai, sabiamente, o tapeceiro, disse de cima para baixo: você precisa aguardar até o fim. Quando eu completar, você vai entender, filho. E então chega o dia em que o pai apresenta aqueles fios todos cruzados, que não faziam o menor sentido para o filho, em uma linda peça. E então explicou para o filho: ganha, filho, ganha quem aguarda
o tapeceiro terminar a obra. Ganha filho quem aguarda Deus completar a sua obra. O que Deus está fazendo na sua vida agora para você talvez não faça sentido como para Maria. Talvez fugindo depois para o Egito, indo para Belém, grávida, tendo um filho numa estrebaria, prometido pelo anjo como o rei dos reis. Talvez muita coisa não fez sentido, mas diante da cruz, quando os olhos de Maria contemplam o Redentor da sua alma, tudo fez sentido. Talvez para vocês hoje a semana tenha sido muito difícil, e eu tenho orado por alguns de vocês, que muita coisa que vocês estão vivendo é muito difícil de entender. Não sejam impulsivos, não lancem um diagnóstico sobre a situação, porque Deus é sábio, Deus sabe de tudo, Ele fará o melhor por vocês. Queria convidá-los a cantarmos a canção primeira que nós cantamos, e dizer para Ele, confiar, entregar-me a Ti. Nós vamos entregar aos braços dEle. Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Juntos. Confiar, entregar. Entregue-se a Ele nesta noite. Descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu. Declare isso, igreja. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Suas promessas se cumprirão. Eu creio, eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Juntos. Confiar, entregar. Entregue-se agora plenamente a Ele. Descansar, descansa. Crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Ele é fiel. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Suas promessas se cumprirão. Eu creio, eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais. Eu confio, eu confio. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Suas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Fiel a mim, fiel à minha casa, fiel ao meu legado, ao meu futuro. Tu és fiel. Uma fidelidade que não pode ser contida, resistida. Tu és fiel. Aleluia. Aleluia. Pastor Geraldo, vem aqui. Vai orar por nós. Que bom é poder cantar isso. Que bom poder cantar isso para Ele.
E Ele está aqui nesta noite. E Ele está aqui neste lugar. O pastor Geraldo vai consagrar as nossas vidas a Deus, os nossos sonhos, os nossos planos. E nós vamos viver uma semana com olhos para observar, com o coração para guardar, para que Deus nos ajude a emitirmos o juízo então adequado para tudo que nós estamos vivendo. Ele vai pedir agora a Deus que Deus os conduza em graça, que Deus os conduza em vitória, porque é assim que Ele nos quer. Eu queria terminar como a Priscila nos orientou, de mãos dadas, porque unidos somos mais fortes. Depois que o pastor Geraldo orar, ele vai dar também a bênção da parte de Deus sobre nossas vidas. Feche teus olhos. Pai, que palavra preciosa, Senhor. Entendemos que veio da parte do Senhor ao nosso coração e nós recebemos, Pai. Que possamos vivê-la nessa semana, que possamos vivê-la nesse mês, nesse ano. É uma palavra para a nossa vida, Deus. Que deixemos de ser impulsivos e nos tornemos mais atentos àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, Pai. Nos conduza, Senhor, às nossas casas, aos nossos lares, debaixo das Tuas asas, protegidas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Cuida da nossa família, dos nossos negócios, cuida do nosso coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, que cada um aqui possa refletir a Tua glória nessa semana, aonde pisar, Pai. Vamos sair daqui para sermos mensageiros do Senhor, na nossa casa, no nosso negócio, no nosso emprego, na nossa escola, com os nossos familiares. Deus, que a impulsividade dê espaço ao Teu amor, que possamos refletir como um farol e viver a Tua vida em nós, Pai. Obrigado, Deus, por essa noite de adoração. Entregamos ao Senhor a nossa adoração, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Recebe com cheiro agradável no Teu trono, Pai, os nossos louvores, Deus. Muito obrigado, porque podemos sentir a Tua presença nesse lugar. Podemos sentir, Pai, o Teu Espírito Santo pairando sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Deus, esteja sobre as nossas vidas, que a graça vinda da cruz, mediante o sacrifício de Jesus, oh Deus, que a consolação do Espírito Santo, a amizade dEle, seja conosco, não só agora, mas para todo sempre. E a igreja toda diz, amém, amém. Que Deus abençoe a sua noite, a sua semana. Deus abençoe, vão em paz, uma boa semana de vitória. Lá no balcão da recepção, todas as informações, CDs, lá com a Diná. Que Deus abençoe sua família, encha de graça e bondade a sua semana. Vão em paz.